Olá pessoal, tudo bem? Fernando Reis, professor de Química, e na aula de hoje nós iremos resolver algumas questões sobre equilíbrio químico, ok? Anteriormente nós vimos que equilíbrio químico trabalha com reações reversíveis, são aquelas reações que ocorrem em dois sentidos, onde eu tenho reagente se transformando em produto e produto se transformando em reagentes, ok? Quando eu tenho um reagente transformando em produto, eu posso calcular uma velocidade direta, e quando eu tenho um produto transformando em reagente, eu tenho uma velocidade inversa. Quando eu tenho essas duas velocidades iguais, velocidade direta igual a velocidade inversa, eu digo que eu tenho um equilíbrio. Também nós podemos calcular uma constante para essa reação, que nós chamamos constante de equilíbrio Kc em relação à concentração, onde eu tenho a relação do produto, então eu tenho a concentração do produto sobre a concentração dos reagentes elevado a seus respectivos expoentes, ok? Essa questão aqui é bem simples, mas interessante, porque ela mostra que para ver se você tem o olhar de observar para a questão e reconhecer quem é reagente e quem é produto. Aqui eu vou só reproduzir a constante de equilíbrio que ele fornece, porque ele fornece uma questão de equilíbrio e pede qual reação química você pode obter essa equação. Então aqui nós temos, essa constante, nós temos NO2 dividido sobre NO. Se você tiver lembrado do que eu falei alguns segundos atrás, eu digo que a constante de equilíbrio é a relação da concentração do produto sobre a concentração do reagente. Se você lembrar disso aí, aqui é tranquilo. Então, eu sei que isso aqui é produto e isso aqui é reagente, ok? Esse expoente, aqui a gente viu lá na aula passada, que ele é o coeficiente. O mesmo caso com esse expoente e esse aqui, ok? Aqui tem um subtendido, ok? Lembrando que nesse caso aqui eu tenho produto, reagente, um produto, dois reagentes, então seria A mais B formando C. Okay? Feito isso aí, vamos lá. Então, quais são os reagentes? NO mais O2 forma quem? O produto, que no caso é NO2, certo? Quem é o expoente de NO2? 2, então ele é o coeficiente. Quem é o expoente de O2? 1. Então, aqui. Quem é o coeficiente, o expoente de NO2? Então ele é o coeficiente. Se você for observar, a alternativa que tem essa reação é a letra A, ok? Essa outra questão também é bem simples, coisa que nós trabalhamos anteriormente. E nós já sabemos como analisar o gráfico. Na aula passada, eu falei para vocês que eu tenho um gráfico dos reagentes e eu tenho o gráfico dos produtos, que nós vimos na aula passada. No início de uma reação, a concentração dos reagentes, e aqui é o tempo de reação. No início de uma reação, a concentração dele é alta. Eu só tenho um reagente e não tenho um produto. Então, na medida que o tempo vai passando, a concentração do reagente vai o quê? Diminuindo. Então, o gráfico dos reagentes ele é sempre descendente, ele é sempre decrescente. No início da reação, eu não tenho o produto. Na medida que o tempo vai passando, o produto vai sendo o quê? Formado. Então, a curva do gráfico dos produtos é ascendente. Então, eu posso afirmar que isso aqui é produto e isso aqui é reagente. Pronto, feito isso aí,
você pega, monta a constante de equilíbrio. Concentração de C vezes concentração de D sobre concentração vezes concentração de A vezes concentração de B. Substitui os valores dessa informação aqui, você não erra. Aqui, pessoal, é uma questão bem simples também. Envolve constante de equilíbrio. Qual é o detalhe que o aluno tem que estar atento? O balanceamento da equação por causa dos coeficientes. Ele observou esse detalhe aí, montou a constante de equilíbrio, substituiu os valores. Ele diz o seguinte na questão: calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração para a reação representada pela equação química abaixo. Sabendo que nas condições de temperatura e pressão que se encontra o sistema, existe as seguintes concentrações dos compostos presentes no equilíbrio. Então, a concentração de cada composto: SO3, O2 e SO2. Pronto. Observou isso aí, substituir. Cuidado para não substituir errado, certo? Se você, tem algumas vezes os alunos vê a sequência aqui, ele pensa, opa, esse aqui não, muito cuidado. Ó, SO2, SO3, oxigênio. Teve essa observação aí, pronto. Você vai lá e substitui. Tá ok na matemática, tá ok na multiplicação, 0,1 vezes 0,1 dividido por 1,1, 1,01 vezes 1, é 1 vezes 1 vezes 1,5. Fez isso aí, ok, matou a questão. Lembrando que constante de equilíbrio é adimensional, não tem unidade. Essa outra questão aqui ela é um pouco mais complexa, mas tem um esquema que ajuda demais você responder questões dessa natureza. E se você, na medida que você for respondendo questões, você for montando esse esquema, vai ter hora que não é mais preciso você colocar, porque a tua mente já te traz ele montadinho e você vai só colocando o esquema e responde muito rápido. Na precipitação de chuva ácida, um dos ácidos responsáveis pela acidez é o ácido fúrico. Um equilíbrio envolvido na formação desse ácido na água da chuva está representado pela equação abaixo. Então está aqui a equação. É a mesma equação da questão anterior e já está balanceado. Então calcule o valor da constante de equilíbrio. Eu vou calcular Kc. Em que reagindo 6 mols de SO2 com 5 mols de oxigênio, ele vai obter 4 mols de SO3. Então eu sei o quanto que reage e o quanto que forma deles dois. Só que ele quer saber, e para eu saber a constante de equilíbrio, eu preciso saber as concentrações no equilíbrio. Aqui eu separei as informações, as concentrações iniciais de SO2, de O2 e o que foi formado aqui é a concentração final, ok? Tranquilo? Aqui é a concentração obtida, certo? Então vamos lá. No início de uma reação, eu só tenho reagentes. Então, é 6 mols de SO2, 5 mols de oxigênio e 0 de SO3. No início de uma reação, eu só tenho reagente, não tenho produto. Quanto reagiu e quanto que formou? Reagiu são os reagentes e que formam produtos. Também você pode dizer que um reagente foi consumido, ou então foi gasto. Então, o que a gente vai dizer? Reagiu X mols de SO2, reagiu Y mols de O2 e reagiu e formou SO3 mols, que eu não sei ainda. Beleza? Então, se eu não sei, eu não vou saber o que eu lembro. Ah, professor, mas a questão disse que foi formado, ele obteve 0,3. Ah, ok. Mas eu só coloquei aí o esquema, como se a gente não soubesse de nada, ok? Então, ele disse que formou 4 mols de SO3. Baseado nessa informação, eu posso saber quanto reagiu de SO2 e quanto de oxigênio. Basta nós observarmos para a relação estequiométrica. Essa relação eu tenho 2 para 1 e para 2. Então, 2 para 1 e para 2. Essa aqui é a relação estequiométrica do número de mols. Se aqui eu tenho 4 mols, aqui eu terei 4 mols. 1 para 2, aqui terei quanto? 2. Então, eu sei que eu reagi 4 mols de SO2, reagi 2 mols de O2 e formou quantos mols? 4 mols, ok? Tranquilo? De boa. Agora vamos para o equilíbrio. O reagente ele é consumido e o produto ele é formado.
Então, no produto você não tinha nada e apareceu 4, então porque acrescentou-se algo, então eu somo. Então, no equilíbrio no produto vai ser quanto? 4. Já no reagente, é bem fácil analisar. Eu tinha 6 mols, fui consumido 4, ou reagiu 4, vai ser quanto no final? 2 mols. Oxigênio, eu tinha 5 mols, reagiu ou foi consumido 2 mols? Eu vou ter quantos mols? 3 mols, ok? Feito isso aí, você vem fazer o quê? Colocar a constante de equilíbrio, concentração, SO3, elevado a 2, SO2, ok? Pessoal, só um detalhe. Eu acabei colocando aqui mols, mas aqui são as concentrações, ok? Mol por litro, então já posso colocar aqui direto, apesar de eu ter colocado aqui, mas lembrando que a concentração aqui já é fornecida em mol por litro, então basta substituir. Qual é a concentração de SO3? 4. Concentração de SO2? 2. Concentração de oxigênio? 3. Pronto, feito isso aí, basta apenas você ir para os cálculos matemáticos. Pessoal, muito cuidado para você não fazer todo o processo químico e errar na matemática. Então, até a próxima aula, bons estudos e espero que essas aulas tenham ajudado vocês. Qualquer coisa, só deixar nos comentários alguma pergunta, alguma dúvida.